Muito obrigada. Então, estamos aqui com os alunos do módulo 4. Essa é uma aula de fechamento desse encontro, tá? Então, nós vamos fazer a interpretação de texto com base em tudo que foi estudado ao longo desse encontro. Importante, essa interpretação de texto, ela vai ser feita por todos vocês, alunos do módulo. Então, procurem uma forma de se comunicar, seja por uma rede social, em grupos do WhatsApp, como vocês acharem melhor, por e-mail, por carta, não sei como é que vocês vão fazer, de forma que todos possam fazer a sua participação, tá? Para responder a essas perguntas que estão aí na página 48 da nossa apostila. Então, essas perguntas, elas estão... apenas 3 perguntas, mas conforme a gente for discutindo, ou conforme o grupo for discutindo, é bom que surjam outras, tá? E que vocês possam enriquecer o argumento com essas novas perguntas que vocês mesmos se propõem. Então, primeira pergunta: como é compreendido o conceito viver uma vida de valor eterno? Segunda pergunta: é a Seichonoye que deve definir quais são as decisões de cada indivíduo? Eu até já abriria uma outra pergunta aí para a gente pensar, né? Sendo a resposta sua sim ou não, a resposta do grupo sendo sim ou não, como é que a Seichonoye ajudaria nesse sim ou nesse não? Se é que ela tem uma função ou não tem, então como é que ela ajudaria? Se sim, como ela ajuda? Se não, então como ela ajuda? É isso, tá? Terceira pergunta: em tempos de tanta intolerância e preconceitos, como manifestar o verdadeiro amor por todas as pessoas, pelas coisas e pelos fatos? Né? Então, quando a gente for também tratar, ou quando a gente for levar em consideração as questões de intolerância e preconceitos, não precisa ficar dentro da bolha, não, tá, gente? Essas intolerâncias e preconceitos, elas vão desde as mais terríveis, hediondas, como, por exemplo, uma discriminação de raça, de gênero, tá? Pode ser nesse sentido, como mesmo a intolerância religiosa, que também é grande, e ela é crime também, como as pequenas intolerâncias, com os pequenos preconceitos, aqueles que acontecem, às vezes não acontecem da boca para fora, mas acontecem da boca para dentro, né? Ah, não, eu sou uma pessoa que aceito tudo como é, mas aqui dentro do meu coração tem um monte de conceito que diz: ah, o fulano é assim mesmo. Ah, ele respondeu desse jeito torto, é porque ele é assim mesmo. Então, isso também é um conceito pré-concebido, né? É uma coisa que já está prontinha, já está formatada, já tem um formatinho no seu interior, tá? Então, pronto, está aberto. Essa introdução que eu estou fazendo é para que o grupo possa debater. Mas essa introdução também vai funcionar como uma aula. Então, antes de vocês reunirem os seus argumentos uns com os outros, eu vou pedir que vocês façam estudos de outros textos que não estão aí na sua apostila, mas que vão garantir para você a capacidade argumentativa, tá? E por que eu estou pedindo para a gente ler esses textos? Porque as questões que envolvem o valor eterno, a ética, elas se adequam a qualquer situação que seja vivida na nossa vida cotidiana, tá? Em outras palavras, você não vai mais precisar ficar preso às questões fenomênicas conforme elas se movem para você entender qual é o sentido das coisas. Se você entender qual é a ética da Seichonoye, o que é uma vida de valor eterno, você vai conseguir sozinho, né? Não quer dizer que você tenha que viver isolado do mundo, mas você por si mesmo conseguirá definir: essa não é a melhor decisão para eu tomar agora, porque isso não faz parte de uma vida ética, de uma vida que realmente expresse o valor eterno da vida de Deus que jaz no meu interior, tá? Então vamos lá, anota aí. Antes de tudo, anote todos os livros e eu vou falar capítulos específicos para serem estudados, tá? Então, são vários, mas vamos lá. Primeiro deles, A Verdade da Vida, volume 13. Esse volume é a primeira parte do volume Ética, né? O volume Ética, ele é composto de 2 tomos, na verdade. Então, é o 13 e o 14. De todo jeito, a gente vai estudar os 2. Se você quiser ler o livro todo, só sai ganhando. Mas, como eu sou uma pessoa muito boa, muito generosa, eu já li o livro todo e escolhi a parte que você vai ter que ler. Então, do volume 13, você vai ler 2 capítulos. O capítulo 1 e o capítulo 6.
tá? Se você quiser ler os capítulos intermediários, não sai perdendo nada. Pelo contrário, ainda vai enriquecer mais. Mas, para uma boa discussão, o 1 e o 6 são suficientes nesse primeiro momento, tá? Então, recapitulando, volume 13, capítulos 1 e 6. Volume 14, também sobre ética. No volume 14, você vai ler o capítulo 8. Com esse aqui, a gente vai tendo um bojo bem rico de argumentação no nosso interior, que é o de vida de valor eterno, tá? Da ética da Seichonoye. A gente vai falar de ética, estética, tá? E o que é verdade. E aí, no volume 16... Esse volume também vai enriquecer bastante. Volume 16, capítulo 4, que é um volume que fala sobre vícios, então vai falar um pouquinho sobre o ludibriar a mente, tá? E o quanto que isso interfere na expressão dessa vida de valor eterno, tá bom? Então, volume 13, capítulos 1 e 6. Volume 14, capítulo 8. Volume 16, capítulo 4. Outro livro, já que a gente está falando sobre a vida que nem sempre se expressa de maneira que nós esperávamos, ou no momento que nós esperávamos, e como interfere nessas questões da bioética, e fala sobre inseminação artificial, aborto, etc. Então, aqui, argumento riquíssimo, o livro Mistérios da Vida. Esse livro ele é composto de 2 partes, tá? O capítulo que eu estou dizendo que vocês devem ler é o capítulo 9 da segunda parte. Se ficar em dúvida, não tem erro. É o último capítulo do livro. Ele fala sobre reencarnações e as diferentes situações das reencarnações, tá? Para a gente entender que mesmo que todo mundo diga, veio de uma relação violenta, e não tem dinheiro, a criança não tem cérebro, vai nascer doente, qualquer coisa nesse sentido, o quanto às vezes a vida decide se expressar dessa forma e o quanto é rica esta experiência, né? E quando a gente entender nesse conjunto sobre a vida de valor eterno, a gente vê que isso se adequa a diversas situações sobre alimentação, sobre comportamento cotidiano, sobre manipulação genética, etc. Tá? Como complemento desse estudo, nossa, vai ter que estudar mesmo, né? Vai ter que estudar. Como complemento desse estudo, Orações Diárias, volume 1, é aquele que a lombadinha é verde, não é o da lombadinha rosa, tá? Orações Diárias, volume 1, é a oração que está na página 80. Oração para cumprir a missão, que é a bondade de um filho de Deus, acho que é isso. Oração para realizar a missão, que é a bondade de um filho de Deus, tá? Aí a gente compreende, então, como é que a Seichonoye atua nesse sentido. Por último, não menos importante, isso não é só para essa argumentação, mas é para enriquecer a sua alma com sabedoria e compreensão das questões da vida, leitura diária do canto em louvor ao Bodhisattva que reflete os sons do mundo. Isto posto, agora é hora. Pode desligar esse vídeo, iniciar as suas leituras e bom entretenimento de argumentação com os seus amigos do módulo. Muito obrigada a todos.